Geometria segundo ano, então nosso terceiro e último vídeo do dia é cálculo do π, ok? Então aqui ilustrando, ó, tá aquela circunferência de 30, aquele polígono regular de 32 lados, inscrito na circunferência. Então repara, né, que a gente viu no vídeo passado, que o comprimento da circunferência está muito próximo do perímetro desse polígono. E a ideia que eu quis passar é que quanto mais lados tiver, né, mais próximo vai estar do comprimento da circunferência, né, o perímetro desse polígono. Ok? E o que a gente viu na aula passada? Né, chegamos nesses valores, né, do L8, L16 e L32. Se você brincou um pouquinho, se você tentou chegar no L64, você chegou nessa conclusão, né, que o L64 é isso daqui. Então, fica muito bacaninha, né? Porque só vai aumentando uma raiz, falta uma, né? Uma raiz de 2, ó, a cada passagem, né? Cada vez que você dobra o número de lados, põe uma raiz de 2 a mais nessa expressão. Tá bem? E como está dobrando o número de lados, repara que os números que estão aparecendo aqui, então, são potências de 2. Então, será que eu consigo generalizar uma ideia aqui, ó? Então, em vez de escrever 64, 128, eu vou escrever assim, ó, 2 elevado a n. Ok? Então, se o n for 3, fica 2 ao cubo, 8. Se o n for 4, 16. Né? Se o n for 5, 32. E assim por diante. Então, o L2N será o quê? R, 2 elevado a n. Né? Então, polígono de 2 elevado a n lados. Tá? O que a gente está calculando, o L2 elevado a n, é a medida de um lado. Né? Então, a medida de um dos ladozinhos vai ser R, que multiplica raiz de 2 menos raiz de 2 mais raiz de 2, e tem que ir andando até terminar numa raiz de 2 aqui, né? Pus umas reticências aqui, ó. Difícil representar isso, né? Mas olha só, o que você tem que entender é que quantas raízes você tem aqui? Então, ó, L8, que é 2 ao cubo, são duas raízes, né? O L16, que é 2 à quarta, são 3. Quando é 2 à quinta, 32, aqui ficam 4 raízes, né? Então, 4 são 3 aqui. Quando é 2 à quinta, vai ficar 4 raízes. Então, é sempre uma menos. Então, aqui, 2 elevado a n, fica n menos 1 raízes. Ok? Muito bem. Então, esse é o comprimento do lado de um polígono com 2 elevado a n lados. Qual vai ser o perímetro? Ora, multiplica a medida de um ladozinho pelo número de lados. Então, o perímetro desse polígono será 2 elevado a n, que é o número de lados, vezes o tamanho, né? Vezes L, 2 elevado a n. Então, o perímetro será 2 elevado a n vezes R, que multiplica raiz de 2 menos raiz de 2 mais raiz de 2, e vai indo até a última raiz de 2 que vai aparecer no finalzinho, né? Quantas raízes vão aparecer aqui? N menos 1 raízes. Ok? Então, essa seria a formulinha do perímetro do polígono regular com 2 elevado a n lados, inscrito numa circunferência de raio R. Esse perímetro ele se aproxima muito da circunferência quando esse n aqui é grande, né? Imagina, com n valendo 5 já estava bem pertinho. Imagina com n valendo 10, com n valendo 20, 2 elevado a 20 aqui. Né? Você tem um polígono com 2 elevado a 20 lados. Caramba, né? Vai estar cada vez, o P vai estar cada vez mais próximo do comprimento da circunferência. Então, quanto mais o n cresce, a gente indica assim, ó, o n tendendo para o infinito, um número infinitamente grande, o P vai estar cada vez mais perto do comprimento da circunferência. Ok? E eu vou escrever essa expressão assim, ó. Em vez de escrever 2 elevado a n, eu vou escrever assim, vê se vocês concordam. 2 vezes 2 elevado a n menos 1. Pode ser? Né? Potências de mesma base, ó. Aí, esse r aqui eu vou deixar no final. Então, eu vou escrever agora essas raízes todas, ó. 2 menos raiz de 2 mais raiz de 2, né? Até chegar no finalzinho aqui com uma raiz de 2. Beleza? Aí, vezes o r aqui no final. Então, reparem, né? O comprimento da circunferência não era 2πr?
né? E qual o comprimento, qual o perímetro do nosso polígono? 2 alguma coisa r. Né? E o que a gente está falando? Que quanto maior o valor do n, mais próximo isso daqui vai estar do comprimento da circunferência, ou seja, né? Deixa antes eu fazer um negocinho, ó. No lugar do n menos 1, eu vou escrever a, tá bem? Então, o perímetro, deixa eu mudar de cor, o perímetro, opa, vai ser 2 vezes, eu vou pegar isso aqui, ó, 2 elevado a n menos 1, vou escrever a, então 2 elevado a vezes raiz de 2 menos raiz de 2 mais raiz de 2 até chegar aqui em raiz de 2 no finalzinho, né? Vezes quem? Vezes o, opa, r. E esse a aqui, né? Essas raízes aqui são quantas? Serão a raízes, né? N menos 1 raízes, tá bem? A raízes. Então, esse valor estranho aí, grandão, é o valor do π, quando o A ficar muito grande, ó. Então eu vou escrever assim, ó, né? Você vê que comparando, ó, o π é esse cara aqui. Mas esse cara quando o A é muito grande. Então, matematicamente a gente escreveria assim, ó, o π é igual ao limite de 2 elevado a A vezes a raiz de 2 menos raiz de 2, né? Mais papapá, raiz de 2, com A raízes aqui, quando A tende para o infinito, quando A é um número infinitamente grande. Então, esse é o valor, esse é um modo de calcular o valor do π, ó. Um dos modos, né? Tem vários outros. Tá certo? Vamos usar uma calculadora e brincar um pouquinho, ó. Como que eu acho o π, então? 2 elevado a alguma coisa, vezes raiz de 2, tal, 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 a vezes. Então, vamos lá, ó. Se eu escolher o A, por exemplo, valendo 5, então você vai calcular 2 elevado a 5, dá 32. Aí você vai multiplicar por, aí a raiz vai aparecer 5 vezes, né? A vezes, o A valendo 5. Então, raiz de 2 menos raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2 mais, falta uma, né? Raiz de 2. Olha só, 3,14. 0,33. Ó, o π é 3,14159, etc, etc, etc. Ó. A gente está em 3,14033. Né? Vamos uma aproximação melhor então. Ó. Vamos colocar o A valendo 6. Vamos por A valendo 7. Ó. Se o A é 7, vai ficar quanto? 2 elevado à sétima, que é 128, vezes. Agora tem que aparecer 7 raízes. Ó. Uma, aqui é menos, depois é tudo mais. Raiz de 2 mais, 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 raiz de 2, né? Já deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3,14151. O que eu tinha falado? 3,14159. Então, com A valendo 7, olha só, até a quarta casa decimal já está certinho. Imagina um A valendo 10, imagina um A valendo 20. Então, você pode brincar com isso, ok? Descobrir, né, se aproximar cada vez mais dos valores de π, do valor de π, né? Beleza? Então essa foi nossa aulinha aí de comprimento da circunferência, encerramos agora, né? E então mande mensagens com dúvidas, anote aí sua presença e até a próxima semana então. Um abraço.